Boa noite. No Banquete em Foco desta terça-feira, dia 26 de maio, recebemos os mestres em Direito, Dr. Lucas Paulino e Dr. Gustavo Lopes, que vão discutir em um debate acalorado sobre a divulgação da reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e seus ministros. Será que é constitucional colocar público uma reunião do presidente da República? Será que é constitucional pedir ou, quem sabe, indicar que será recolhido o celular, o telefone celular do presidente da República? Será que o Moro tem razão em denunciar que o presidente da República está ou fez interferência junto à Polícia Federal? Para discutir todos esses assuntos, conforme dissemos, Dr. Gustavo Lopes e Dr. Lucas Paulino estão aqui ao vivo para falar com os telespectadores de todo o Brasil da TV Banqueta e da Com Brasil, a TV comunitária brasileira. Dr. Lucas e Dr. Gustavo, sejam muito bem-vindos novamente à TV Banqueta. Dr. Lucas pela primeira vez no Banqueta em Foco, Dr. Gustavo já é velho convidado aqui dos nossos telespectadores do Banqueta em Foco. Vamos direto com o Dr. Lucas. Dr. Lucas, o pedido do STF a respeito de recolher o vídeo com a gravação da reunião do presidente Jair Messias Bolsonaro e seus ministros é inconstitucional? Foi inconstitucional ou não? Em primeiro lugar, uma boa noite aos telespectadores. Eu vejo sim que foi constitucional, que foi requisitado pela Procuradoria-Geral da República, que tem a competência, né, para solicitar esse tipo de investigação, e o Supremo Tribunal, que é o foro responsável, né, por autorizar a investigação do presidente da República, também autorizou. A reunião foi uma reunião pública, né, realizada no Ministério. Então, eu acredito que sim, foi constitucional, né, ainda mais em virtude do princípio da publicidade, das autoridades, enfim, né, da questão que foi respeitado as competências constitucionais, as prerrogativas de foro do presidente da República, né. Ele mesmo se manifestou não vendo problema na divulgação da reunião, só com a preocupação de não divulgar assuntos de Estado, né, que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, acatou removendo as menções a outros países, a outros chefes de Estado. Então, resguardando esse sigilo aí em relação a outros chefes de Estado, eu acredito que em uma república o que deve prevalecer é a transparência, a publicidade. Então, sim, eu acredito que observou a constitucionalidade nessa questão. Doutor Lucas, na opinião do senhor, é legal, é constitucional tanto esse pedido pela Procuradoria-Geral da União, autorizado pelo STF, quanto a divulgação, que eu falo, pública para todos nós brasileiros e para o mundo. As duas ações são legais, são constitucionais. Sim. O Supremo, ele tem adotado, né, uma interpretação, já não é de agora, desde o início da Operação Lava Jato, inclusive, até antes, que deve prevalecer a transparência, a publicidade nas ações do Estado, né? Então, a gente tem observado isso com base no artigo 93 da Constituição, que o que prevalece é o princípio da publicidade nas investigações, nos atos processuais. Então, sim, eu não vejo nenhum problema, inclusive coerente com os precedentes prévios do próprio Supremo Tribunal Federal. Ok. Doutor Gustavo, e na sua opinião, tanto o pedido da PGR e do STF quanto a divulgação para o público de uma forma geral foi constitucional ou não, na sua opinião, doutor Gustavo? Boa noite a todos, boa noite Fred, boa noite Lucas. É uma alegria estar aqui, podemos debater um tema de extrema relevância para esse momento atual, tanto da nossa política quanto da nossa nação.
Antes de qualquer coisa, é importante dizer o seguinte: nem todos os atos públicos são públicos. Ou seja, nem todas as reuniões do presidente da República, do governador do Estado, do ministro de Estado, são públicas. Tanto não são que o próprio STF decotou ali alguns trechos do vídeo referentes à China e ao Paraguai. Então, existe sim o princípio da publicidade, que rege ali os atos administrativos, ao artigo 37 da Constituição, mas há exceções a esse princípio, especialmente quando trata-se de segurança nacional. Então, é bom que se diga isso. Sobre esse fato em si, eu entendo que se há indícios de crime, seja ele qual for o indiciado ou o investigado, não vejo problema nenhum nesses documentos, nesses vídeos, nesses áudios, virem aos autos do processo e, eventualmente, serem levados ao conhecimento da população. Isso aconteceu, por exemplo, no período do governo Dilma, daquela famosa conversa dela lá do Bessias, dela com o Lula, em que ela nitidamente informou que encaminharia para o presidente e condenado Lula um papel que, caso ele tivesse um mandado na casa dele, ele se apresentaria como ministro e aí passaria por foro privilegiado. Então a gente tem que ser coerente e, sem dúvidas, é constitucional, sim, a apresentação de fatos que tragam indícios de crime. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, dando sequência, a divulgação do vídeo, ela foi além, ela foi abusiva. O pedacinho ali que o Bolsonaro fala da Polícia Federal, da segurança, ok. O objeto da prova era: houve influência da Polícia Federal, sim ou não? Esse era o objeto da prova. A fala do ministro da Educação não deveria ter sido divulgada. A fala do ministro do Meio Ambiente também não deveria ter sido divulgada. Aliás, se a gente for olhar lá a lei, né, de abuso de autoridade do ano passado, se não me engano, artigo 4, eu sou péssimo para artigo e para número mesmo também, é vedado, ou seja, constitui abuso de autoridade a divulgação de vídeos, imagens, fotografias que não sejam objeto da prova. Então, foi constitucional, sim, tanto a solicitação, a requisição do vídeo, quanto a sua divulgação. Acho que nós, brasileiros, temos o direito, se há um indício de crime, de conhecer os fatos. Agora, nem o ministro da Educação e nem o ministro do Meio Ambiente eram objeto de prova. E os temas discutidos por eles, levantados por eles muito menos diziam respeito à questão da Polícia Federal. Portanto, eu posso dizer que temos aí, no primeiro momento, um ato constitucional, mas que ele foi além. Houve aí um excesso na divulgação do vídeo e que, inclusive, causou uma exposição desnecessária, tanto do ministro do Meio Ambiente quanto do ministro da Educação. Doutor Lucas, vamos nesse recorte aí, vamos pegar então que vocês dois concordam do pedido do vídeo, ok, e a divergência entre vocês dois é referente à questão da divulgação fora do objeto em investigação. Você concorda com isso, doutor Lucas, referente ao que o Gustavo disse? Eu acho que isso é mais uma análise dos fatos e das provas do que era necessário ou não para a investigação, né? Porque muito do que estava ali naquele vídeo, né, faz parte de um contexto todo. Por exemplo, a questão da investigação se o Bolsonaro teria interferido abusivamente ou não na Polícia Federal, né? Você tem que analisar o contexto, né? Porque ele se refere, né, à segurança, a trocar a segurança, mas em outra fala ele se referia, por exemplo, a interferir em todos os ministérios, né? Então o trecho é mais amplo. Tem um momento que é crucial também, que na hora que ele fala da interferência da segurança, ele olha para o ministro Moro,
né? Então, é uma série de elementos que, às vezes, não daria para pegar só num trecho só, você teria que pegar num trecho mais amplo, né? E também, além disso, né, o ministro pode ter se blindado contra acusações de manipulação da prova. Ali ele pode ter aberto a prova toda para dar à população sua própria abertura para julgar ou não sobre a questão da prova. E outra coisa também, a questão da lei do abuso de autoridade invocada pelo nobre colega de profissão, ela restringe a divulgação de atos que violem a intimidade. Os ministros não estavam em um momento de intimidade, não estavam em suas casas, em ambientes privados, em ambientes domésticos. Eles estavam em uma reunião de Estado. Então, em virtude disso, eu acredito que já retiraria um dos elementos do tipo desse crime sobre abuso de autoridade. Então, já desclassificaria a incidência da conduta do ministro Celso de Mello nesse dispositivo da lei, né? Porque fala violação da intimidade. Ali ninguém estava em um exercício de intimidade. Todo mundo estava na reunião pública, numa reunião de Estado, exercendo sua profissão como ministro de Estado, que a Constituição prevê e regula. Então, eu não consigo compreender como que isso poderia violar a intimidade deles. Num exercício da profissão, há que se falar em intimidade, ainda mais numa profissão de primeiro escalão do Estado brasileiro, né, que é o ministro de Estado. Ele tem intimidade ali naquele momento. Para mim, ele teria intimidade quando ele estivesse na casa dele, né, enfim, relacionamentos privados, afetivos dele, não no exercício do seu trabalho. Então, para mim, já desclassificaria. Agora, a gente pode questionar se havia pertinência ao objeto da investigação, a divulgação de tudo ou não. Eu acho que, independente de classificar na lei de abuso de autoridade ou não, eu acho que é um debate legítimo, mas eu acho que um debate mais processual. As 2 horas de reunião era necessária ou não para a investigação? Acho que esse debate é um debate legítimo, né, tirando o aspecto criminal de lado. Né, eu acho que o ministro Celso de Mello ele teve uma visão mais abrangente do princípio da publicidade, da transparência, mas talvez uma visão mais garantista, preservando mais os direitos, né, dos investigados e acusados. Talvez poderia, igual o nobre colega colocou, às vezes, recortar os principais momentos necessários para a investigação. Nós estamos fazendo essa reunião, essa entrevista, me perdoe, reunião demais na nossa cabeça, por Skype. Então, o Dr. Lucas, como o Dr. Gustavo, estão em suas residências, em seus escritórios. Via Skype, eu pediria aos 2 entrevistados para baixar um pouquinho do retorno de vocês, para não dar redundância aqui. Mas antes da gente entrar para o cerne da questão, para saber se o Bolsonaro cometeu o crime ou não, se o vídeo comprova que houve interferência ou não do Bolsonaro, referente à Polícia Federal, vamos voltar ainda nessa questão que chamou muita atenção sobre as falas do ministro Salles, da Damares e do ministro da Educação. Doutor Gustavo, a fala desses 3 ministros demonstra que eles há a legalidade, a constitucionalidade de que eles sofram alguma penalidade pelas falas que os 3 tiveram? Bom, primeiro é importante destacar que nós temos direito a ter a nossa intimidade preservada fora das nossas casas também. Então, quando eu estou numa reunião de trabalho, numa situação de trabalho, eu não posso absolutamente admitir que alguém fira o meu direito à privacidade, à intimidade e divulgue a minha reunião pública. Fosse assim, no escritório do Dr. Lucas, ou na sala de aula que o Lucas leciona, tudo aquilo que ele expusesse ali, uma reunião, inclusive com um cliente, ou uma reunião com alguém da sua família dentro de casa, poderia-se ter uma gravação, um drone da janela filmando, porque isso seria público. Não, existe sim ali, no exercício da profissão, existe sim intimidade, e mais ainda, a reunião não era pública, era uma reunião a portas fechadas, estavam presentes exclusivamente os ministros de Estado, e aí a gente tem uma presunção de que a conversa ali, de que os temas ali tratados eram temas de Estado. Absolutamente também, não entendo que deveria haver recortes de prova, porque eu concordo que a prova não pode ser manipulada.
Por outro lado, as falas dos ministros, inclusive da Damares, apesar da Damares não chamou tanta atenção, né, não foi tão comprometedora, elas são completamente dispensáveis, ou foram completamente dispensáveis para a elucidação dos fatos, nada tinham a ver com o objeto da prova, e poderiam sim ter sido interrompidas no seu início e encerradas ao seu final. Logo, nós temos ali uma violação, ao meu sentir, muito perigosa da intimidade e do sigilo de 3 ministros de Estado. Sobre as falas deles, e aí entrando no mérito das 3, né, aqui me chamou mais atenção do ponto de vista de impropriedade foi do ministro Ricardo Salles, porque a maneira como ele coloca a formatação ou o caminho para se flexibilizar ou desburocratizar questões atinentes ao meio ambiente me pareceu um tanto quanto ambígua e realmente não pegou bem. Pode passar a impressão de que ele poderia estar querendo aproveitar a ausência de holofotes da imprensa para poder passar coisas prejudiciais ao meio ambiente. Por outro lado, e aí é bom a gente tentar sempre fazer uma ponderação, até porque era uma conversa que, muito embora estivesse sendo filmada, era uma conversa privada, que ninguém conversou ali imaginando que estaria filmado, então estaria sendo filmado, então é comum, é natural que naquela conversa as pessoas usem de terminologias e da informalidade para tratarem de si. Então a gente teria um outro lado que a gente sabe que tanto o Ministério do Ambiente quanto o governo Bolsonaro, eles possuem tendências desenvolvimentistas e que, desde a campanha eleitoral, buscavam sim uma flexibilização nas questões ambientais, de forma que as questões ambientais não prejudicassem o desenvolvimento e que o desenvolvimento, ao mesmo tempo, fosse sustentável. Então, o outro entendimento é que o Ricardo Salles, preocupado com a eventual impopularidade de flexibilização ou desburocratização de questões ambientais, ele entendia ali que era um momento bom, adequado para aproveitar toda essa situação para poder fugir da impopularidade. Então, para mim, foi o ponto ali do debate, da conversa, que me chamou mais atenção, sob o ponto de vista de ambiguidade. Com relação aos palavrões que o Bolsonaro falou, é muito interessante a gente agora, de uma hora para outra, ter no Brasil uma série de puritanos que não falam palavrões, que não defendem que a arte é um homem nu com 2 crianças, que não defendem que a arte é fazer um círculo lá com vários homens numa posição né, com os 4 membros no chão, junto ao orifício anal do outro. Quer dizer, de uma hora para outra, uma ala brasileira ideológica dita progressista e que defendia ou defende tanto a liberdade, né, defende tanta flexibilização dos costumes, inclusive com crianças dizendo que é arte, pessoas nuas próximas a crianças, agora se sentirem incomodadas com algumas palavras. Concordo até, a gente pode até dizer, e aí não tem como fugir da língua portuguesa, chulas e de baixo calão, e que absolutamente não desmerecem o presidente da República. Então, a gente tem que ver a situação como um todo. A gente tem que ver a situação com parcimônia e, principalmente, com coerência. Doutor Gustavo, rapidinho, faltou falar o que o senhor achou da fala do ministro da Educação, o Abraham Weintraub. Ok. Sobre a educação, a gente vive num país, e aí é muito interessante falar isso daí. Um poder não pode criticar o outro? É claro que pode. Faz parte do equilíbrio entre os 3 poderes. Os 3 poderes, aí é o sistema que a gente chama de pesos e contrapesos. É importante que esses 3 poderes se equilibrem. E se o Poder Executivo, ele porventura está insatisfeito com o Legislativo, ele pode criticar. Se o Poder Legislativo, porventura, está insatisfeito com o Judiciário, ele pode criticar, e assim sucessivamente. Repito, como era uma conversa entre pessoas que trabalham juntas e que era uma conversa fechada, o ministro da Educação, Weintraub, que inclusive antes de ser ministro era militante, não era de se esperar que ele, uma pessoa tão aguerrida, que tanto buscou o embate, não era de se esperar que ele tivesse uma atitude diferente. Vale lembrar que o ex-presidente condenado, o Lula,
ele disse que o STF era uma Suprema Corte acovardada. E naquele momento não houve tanta comoção em razão de uma fala, repito, privada. Então, o Lula tinha o direito de pensar que o STF era uma Suprema Corte acovardada e o ministro Weintraub tem o direito de entender que ali existem bandidos que devem ser presos. Coerência. A mesma linha. Coerência. Ok. E na sua opinião, doutor Lucas? Eu discordo. Eu acredito que esse exemplo que o doutor Gustavo trouxe é muito bom, porque é uma situação até semelhante, que o Lula também estava em uma interceptação telefônica autorizada pela Justiça, né, e foi levantado o sigilo de tudo que ele teria dito, né, não só pertinente à investigação, né, mas diversas conversas que poderiam ser consideradas desnecessárias, vamos dizer assim, ao objeto específico da investigação, que seriam os desvios, a corrupção na OAS, da Odebrecht, relacionadas à Petrobras, né? E uma delas foi essa crítica ao Supremo. Nesse momento que ele critica, né, que ele se refere ao Supremo como corte acovardada, o ministro Celso de Mello, né, que é o decano da corte, que inclusive foi o responsável por autorizar essa investigação, ele publicou uma nota criticando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu lembro muito bem que isso gerou muita repercussão e houve uma reação institucional da Suprema Corte. E vejam bem, o Lula, sim, o Luiz Inácio Lula da Silva estava criticando, referiu a Suprema Corte como Suprema Corte acovardada. É uma crítica política, né, que foi interpretada como Supremo, como uma crítica fora do tom, desnecessária, ainda assim que ele estivesse em casa, no telefone, conversando com outras pessoas, né? Vejam bem a diferença. O ministro Abraham Weintraub estava numa reunião ministerial, né, exercendo a sua função constitucional, né, então ele exercendo um alto cargo de Estado, né, e ele não só fez uma crítica política, mas ele falou, por mim, colocava todos os vagabundos na cadeia, começando pelo STF. Né? Então ele ainda, para além da crítica, ele ainda sugere uma ação. Né? Uma ação, mandar para cadeia. Então, assim, mandar para cadeia por quê? Né? Por quê? Porque ele discorda das decisões. Uma coisa é você fazer uma crítica política, outra coisa é você ameaçar um ato autoritário. Então aí já deixa de ser um freio e contrapeso e passa a ser uma forma, vamos dizer assim, que não honra o decoro do cargo que ele está exercendo. Eu sou servidor público também, e um dos deveres funcionais do servidor público no exercício do seu trabalho, de acordo com a ética, o Estatuto da Ética do Servidor Público, é o dever de cortesia e de urbanidade no trato com as pessoas. Então, eu acredito que ali no exercício da função pública, ele já está violando de cara um dos deveres funcionais do serviço público. Né? Mas presumindo que ali ele estava num ambiente seguro, que ele pensou que não ia vazar nunca aquele tipo de áudio, e até meio suspeito isso, porque tinha umas 30 pessoas naquela sala, né? Então, eventualmente, alguém poderia vazar para outro, né? Então, ele já estava presumindo uma certa segurança num ambiente meio complicado, com 30 pessoas, né? Ali, ele manifesta uma postura totalmente incompatível com o decoro exigido pelo cargo, que inclusive um crime de responsabilidade, né? Você violar a honra, a dignidade e o decoro do cargo. Né? E eu acredito que, concordo com o doutor Gustavo, em relação ao ministro Ricardo Salles, né? Que o ministro Ricardo Salles, ele manifesta abertamente a intenção de desconsiderar o processo legislativo, o processo constitucional, para passar regulamentações antiambientais. Eu acredito que existe um debate, um desacordo razoável sobre desenvolvimento e preservação ambiental. Né? Eu acho que é um debate político que tem que ser feito às claras.
né, sobre qual que é o grau que a gente quer proteger. Eu tenho uma visão mais conservacionista de preservação ambiental, mas eu acho que é um debate democrático legítimo. Só que esse debate ele tem que ser travado nas esferas institucionais, no legislativo. Se o governo Bolsonaro tem uma visão mais desenvolvimentista ou, enfim, predatória do meio ambiente, ele pode apresentar uma medida provisória, discutir no Congresso, né? O que ele não pode é, de forma subrepetícia, aproveitar um momento que todos os holofotes estão focados no combate a uma pandemia para tentar fazer uma regulamentação ilegal, né? E eu acredito que o Ricardo Salles, nesse aspecto, ele também demonstra uma intenção aberta de desrespeitar o ordenamento jurídico pátrio. E a ministra Damares, eu acredito que está na mesma linha do ministro Abraham Weintraub também, que é uma forma que não é meramente uma crítica política, é uma crítica que ultrapassa os limites do decoro do cargo também, quando ela se refere, fala que deveria prender prefeitos e governadores sem nenhum motivo aparente, né? E, enfim, não respeita ali os deveres do serviço público que são exigidos não só para os ministros de estados, mas também para os servidores da ponta, para os técnicos, né, na forma do trato com os demais servidores, né, e sem contar a violação da honra, da intimidade, enfim, né. Eu acredito que em todas essas declarações há esses problemas notórios. Eu não vejo problema no palavrão por si só, né, apesar do dever de decoro do cargo, né, realmente, às vezes em ambientes, né, que você se sente seguro, que você acha que não está sendo transmitido para o país inteiro, acaba que as pessoas falam palavras inapropriadas. Isso também não seria um problema por si só. O problema é a intenção arbitrária e autoritária associada ao palavrão, né? Por mim, se o Abraham Weintraub tivesse falado só esses ministros são um bando de vagabundos, seria uma forma descortês, uma forma não elegante, uma forma deseducada, mas aí eu concordo com o colega, seria uma crítica política. Mas, por mim, mandava esses vagabundos irem para a cadeia. Então, já deixa de ser mera uma crítica política, ele já está mandando, já está revelando uma intenção arbitrária, mandar para a cadeia a pessoa sem nenhum motivo aparente, sem nenhuma violação da lei, sem nenhum cometimento de crime. Ou seja, né, todas as pessoas que têm uma preocupação com umas intenções autoritárias existentes no governo, ali ficam ainda mais preocupadas, porque por que as pessoas estão cogitando mandar para a cadeia um ministro de outro poder, né? Qual que seria o sentido disso? Só por uma discordância política? Por uma discordância de interpretação? Então, assim, reforça a preocupação das intenções, né? Ainda mais quando a gente vê o presidente frequentando manifestações antidemocráticas que defendem a intervenção militar, né? Defendem a interpretação totalmente absurda do artigo 142 da Constituição, a interpretação autoritária, né? Então você vê que não é só, vamos dizer assim, um uso, uma coisa que está nos apoiadores, mas esse pensamento também permeia as discussões dentro das reuniões ministeriais, o que reforça a preocupação de muitas pessoas com caráter democrático desse governo. Ok. Doutor Lucas, doutor Gustavo, nós estamos chegando no final do nosso programa, deixando para o final o tema mais importante, vocês vão ter 1 minuto cada um para responder isso. O vídeo comprova que houve interferência do presidente Bolsonaro na polícia, junto, né, à Polícia Federal, sim ou não? E quais as penalidades que ele deve ou não sofrer? Vou começar por você, doutor Gustavo. Bom, primeiro, o ministro Weintraub, ele fala para prender os vagabundos do STF. Eu também quero que prenda os vagabundos de qualquer lugar do Brasil. Onde tiver vagabundo, o vagabundo tem que ser preso. Seja ele ex-presidente da República, seja ele ex-ministro de Estado. Se tiver prefeito ou governador infringindo a Constituição, restringindo a liberdade de ir e vir, também tem que ser preso, porque isso é crime. Com relação às manifestações, falar que uma manifestação é antidemocrática é uma contradição em si mesma. A mesma contradição que quando se fala que a fala da Damares
interfere na intimidade de outras pessoas, liberar um vídeo de uma pessoa que nada tem a ver com a investigação, não fere a intimidade dessa pessoa, está incoerente isso daí. Eu posso ser absolutamente contra o conteúdo de uma manifestação, mas defenderei até a morte o direito de se manifestar. E a grande beleza da democracia, olha que linda a democracia, é que eu posso ir para a rua dizer, inclusive, que eu não quero a democracia mais. Isso é ser democrático. Na ditadura, você não pode ir para a rua pedir a democracia. Mas na democracia, você pode sim ir para a rua pedir a ditadura. Devemos sim entender que a democracia está acima de tudo, a liberdade de expressão acima de tudo. E, enfim, a gente tem um tempo curto sobre a fala do Bolsonaro. Absolutamente nada. Tem o princípio do indúbio pro réu. O Bolsonaro deixa claro ali que ele fala sobre a segurança e sacanagens, ou seja, coisas ilegais, indevidas, ilícitas contra a sua família. E mais, tudo que o Bolsonaro falou ali foi a maior propaganda gratuita para um candidato na história do Brasil. Por quê? Porque ele falou para o público dele. Aquilo que ele fala ali é exatamente o que seus eleitores queriam ouvir. Aquilo que foi dito por ele, os palavrões, eu quero armar a população porque eu quero fugir da ditadura. Que bom que o Bolsonaro, quando ele está na intimidade dele, ele é a mesma pessoa que ele foi na campanha. Diferente de presidentes que a gente teve anteriormente, que pregava aí da sua campanha lisura e meter a mão na Odebrecht, meter a mão na Petrobras. Então eu estou muito feliz que ali na reunião ministerial não teve duplex, triplex, não teve triplex, não teve Odebrecht, não teve Petrobras, não teve pedalada. Então, graças a Deus, que o Bolsonaro continue falando palavrão, que continue defendendo os armamentos, que o Entraub, Damares e Ricardo Salles continuem falando bobagem. Que bom. Que bom. Antes isso do que a gente ter presidente preso e gente ainda questionando a legalidade da prisão. Ok. E na sua opinião, doutor Lucas? Bem, em primeiro lugar, eu vejo com um pouco de perplexidade esse pensamento assim, né? Tinha um pensador filósofo cujo nome é Karl Popper, que ele falava que o paradoxo da democracia é como lidar como ser tolerante com os intolerantes, né? Ele escreveu um livro chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Né? Ele manifestava preocupação de como que países como a Alemanha, ou mesmo para não ficar só no nazismo ou no fascismo italiano, mesmo a União Soviética, né? Como que você permite que democracias, né, se degenerem em regimes autoritários, né? E um dos desafios das democracias é como lidar com os intolerantes, que querem regimes autoritários e totalitários. Né? Ele defende que discursos que têm esse propósito de instaurar uma ditadura, promover uma ditadura, eles podem, né, se eles estiverem conspirando abertamente, eles podem ser coibidos, sim. Né? E eu acho que nossa legislação ela é bem regulatória. A gente tem uma lei de segurança nacional que ela defende que conspirações, né, discursos conspiratórios contra a ordem democrática, a ordem constitucional, eles podem ser coibidos. É claro que a gente tem que interpretar isso com parcimônia, né, também com cautela para a gente não sair prendendo todo mundo. Mas assim, eu me vejo com muita preocupação esses discursos que toleram autoritarismo. Né? Eu acho que a liberdade de expressão ela deve ser interpretada de forma mais abrangente possível, mas a gente tem que ter cuidado com discursos de ódio, discursos autoritários. Só fazer essa ressalva inicial. Sobre o discurso do Bolsonaro, se prova ou não, eu acho que a gente tem que interpretar não só aquela reunião, mas toda a cadeia de fatos que ocorreram antes e depois daquela reunião, porque o contexto importa. Né? Antes da reunião, o ministro Moro tinha enviado, o presidente Bolsonaro tinha enviado um WhatsApp para o ministro Moro, falando que ele queria trocar o comando da Polícia Federal. Né? Isso foi confirmado por reportagens do Estadão, da Globo, no final de semana, né? Que o ministro Moro mostrou o celular para eles, confirmando. Então, antes já tinha manifestado essa intenção, no dia anterior. No dia da reunião, ele fala que ele vai interferir nos ministérios, então ele fala abertamente que ele vai interferir nos ministérios, embora ele não especifique
que é o Ministério da Justiça para a Polícia Federal, né? Mas então ele já fala que ele quer interferir nos ministérios. Segundo lugar, ele fala que vai mudar a segurança, né? Então tem gente falando, mas pode ser a segurança privada, o GSI é responsável pela segurança privada dele. Mas ele fala para não foder amigos e familiares. O GSI não é responsável pela segurança de amigos, só de familiares. Então aí já desperta um elemento suspeito. Por que ele quer que a segurança dos amigos? Né? Outra coisa, o Ministério da Justiça se chama Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então a ambiguidade da palavra segurança pública pode estar se referindo não ao GSI, mas à segurança existente na Polícia Federal. Né? Então ele pode revelar ali sim um contexto de preocupação com a Polícia Federal. Né? Mas, enfim, só isso às vezes as pessoas não vão estar convencidas que ainda assim ele manifestava interferir na Polícia Federal. Mas logo depois dessa reunião, o ministro Moro sai, testemunha falando da intenção do presidente Bolsonaro interferir na Polícia Federal, mostra aquela mensagem, né, que o ministro Bolsonaro replica aquela reportagem do antagonista, né? Então o ministro Moro testemunha e, além disso, o ministro Bolsonaro troca não só o diretor da Polícia Federal, mas o superintendente do Rio de Janeiro. Então essa cadeia de fatos são uma evidência robusta da intenção do presidente Bolsonaro sim interferir de forma indevida na Polícia Federal. É claro que a gente tem que aprofundar as investigações, né? Já tem pedidos de comissão parlamentar de inquérito para aprofundar a investigação, já tem um inquérito aberto na Procuradoria-Geral da República, mas eu vejo sim, por todos esses elementos somados, né, que eu penso que a cadeia probatória é como se fosse um quebra-cabeças. Todas essas peças levam a crer que o presidente Bolsonaro queria sim interferir de forma abusiva, com desvio de finalidade na Polícia Federal. Ok, muito obrigado ao Dr. Lucas, muito obrigado ao Dr. Gustavo, muito obrigado a você de casa. Na próxima quinta-feira estamos de volta com o Banqueta em Foco, às 19h30, ao vivo para todo o Brasil. Um abraço e até mais.